E a nossa retrospectiva 2022 chega a uma etapa muito interessante que é ligada ao setor esportivo, o futebol, tanto brasileiro quanto também o da Copa do Mundo, o futebol cearense, sob a análise de dois futeboleses, vou chamar assim, dois futeboleses que são Caio Costa e Renato Manso, comentaristas, e a gente agradece a participação de vocês a partir de agora, já que foi um ano 2022 intenso de muito trabalho no futebolês, vamos intensificar a análise agora do futebol. Começando pela Copa do Mundo. Pode ser. Também está com a gente aqui o Lucas Leite, que tem muito também, é integrado também à cobertura futebolística desde quando ele era menor. Charles Miller. Friedenreich. Vou começar com você, Caio. Qual é a análise geral da Copa em relação à presença do Brasil no Catar? Olha, Renato, o Donato, primeiro, dar um abraço para todo mundo, agradecer o convite e todo mundo que está acompanhando. Seleção brasileira e Copa do Mundo, ela sempre corre o risco de ter análises muito rasas em cima apenas de resultado de campo. A frustração se torna maior, a seleção vai chegar a no mínimo 24 anos de jejum sem título de Copa, que foi o maior jejum desde que o Brasil ganha em 58. O Brasil só ficou tanto tempo naquele período de 70 a 94. E aí cabem diversas análises. Se, por exemplo, de 70 a 94 o Brasil esteve mais próximo de ganhar o quarto título do que teve de 2002 para cá de ganhar o sexto. Existem várias coisas para serem discutidas. Mas analisando apenas campo e bola, eu acho que a seleção brasileira vacilou nos detalhes. Foi um time competitivo, como foi durante todo o ciclo. Teve o jogo nas mãos. Alguém vai discutir que o time podia ser mais agressivo em determinados momentos. Nunca foi um time mais agressivo do mundo e acabou, talvez até num erro de conceito, porque quem conhece o trabalho do Tite tem a história do tal do REC 5. Perdeu a bola, você tem 5 segundos para recuperar. E aí nessa história do subiu todo mundo ao mesmo tempo de forma desnecessária e acabou tomando um gol de contra-ataque e se torna uma implosão de como se tudo tivesse feito de errado. Também não estou aqui para passar pano, existiram erros de avaliação. A gente vai depois falar da Argentina, por exemplo. Teve um treinador que adaptou o time dele a todos os adversários, coisa que a seleção brasileira culturalmente não o faz. O brasileiro tem muito da história do eu tenho meu time, você que se vire para ganhar da gente. E acho até que tem um treinador trabalhando aqui no Fortaleza há 2 anos que dá essa lição toda semana. Não existe ideia mais de time titular no mundo. Você faz variações de acordo com as suas necessidades e também com as valências do adversário. Mas a gente só não pode correr o risco de, primeiro, transformar em terra arrasada o trabalho de 4 anos. Para mim, não foi. Segundo, o futebol brasileiro não pode mais perder tempo com bobagens como perder por causa de dancinha, por conta de cabelo. Não foi por isso que o Brasil perdeu. A Argentina, por exemplo, foi campeã do mundo com um goleiro de cabelo pintado fazendo dancinha depois que pegou o pênalti. Então, a gente tem que tentar analisar de forma mais concreta e não só por superterfúgios que causam cliques na internet. Deixa eu aproveitar o mote do Caio antes de passar para o Renato. O Caio, claro que tem uma parte da imprensa que começa a conhecer futebol exatamente no primeiro jogo da Copa do Mundo. Sim. Começa a assistir, começa a discutir, eu sei de tudo. Mas nós tivemos uma seleção e antes do início da Copa, eu escutei um comentário do Fenômeno, num podcast desse da vida aí, e ele dizia o seguinte, ele disse, olha, nós temos alguns craques, temos jogadores muito bons, mas temos o fora da curva. Aí citou o Messi, citou o Cristiano Ronaldo, mas muito atrás, e citou o Neymar. Ele disse que tem 2 diferenças entre essas 2 figuras que são acima da média. O Messi, ele usa todo o campo, mas da intermediária para frente, ele dá o drible, quebra a tal de linha e leva para cima. Ali ele resolve o problema de 6 jogadores da Argentina. O Neymar, ele morde o rabo e fica rodando, isso em todo canto. Ele quer driblar na intermediária, na frente da área e não resolve. Então, a diferença da genialidade do Messi, isso foi dito antes, foi quando a Argentina perdeu. Porque é bom dizer também que a Argentina perdeu o primeiro jogo da Copa do Mundo, mas aquele jogo podia ter sido 7-1 para a Argentina. Primeiro tempo, então, né? Se não tivesse, é bom dizer, para quem assiste a partida, sabe que aquele jogo podia ter sido uma goleada histórica para a Argentina. Só que tinha o tal do VAR com o dedo para frente ali e já quebrou tudo. Mas o que eu quero dizer, que a análise de quem conhece, quem viveu a situação, é diferente do cara que começa a analisar quando começa a Copa do Mundo. E isso
o Neymar, foi dito sempre que o Neymar jogando, a seleção, se o time jogasse para o Neymar ou o Neymar jogasse para o time, estava resolvido. E isso me parece que não aconteceu. Teve um momento que o Vini Júnior queria resolver, o Rodrigo entrava, queria resolver, tinha o Pombo, que estava ansiosíssimo para dançar toda a partida, ele queria fazer o gol, a bola tinha que chegar nele, e ali eu acho que torna-se um alvo fácil. Ou não, eu estou viajando demais. Eu só não gosto muito porque quando perde tudo fica ruim e parece que para enaltecer o Messi muitas vezes precisa se diminuir o Neymar. Eu não acho nem o caso do Ronaldo, mas você pode enaltecer o Messi. O Messi, para mim, é o melhor jogador do século. Um cara que pode ser comparado um dia com o Pelé. Você tem ideia do tamanho. Era uma coisa que era uma heresia. É bíblica. Alguém comparar qualquer ser humano com o Pelé, hoje já não é mais. Acho que ele está na mesma prateleira. Com mais destaque na prateleira para o Pelé do que para ele, mas ele está ali. E às vezes entrou-se numa de para elogiar o Messi, você tem que diminuir o que o Neymar fez na carreira. O Neymar foi o cara que tirou o Santos da fila, que não ganhava Libertadores desde do Pelé. O Neymar foi campeão de Champions League sendo artilheiro do mesmo time que tinha o Messi no time em 2015. Não é um jogador comum. Não. Acho que a seleção brasileira, ele teve um problema desde o início dele na seleção brasileira, que não houve a passagem de bastão para ele. Os caras que vieram antes dele, o Kaká e o Ronaldinho, pararam antes da hora em termos de competitividade. Ele teve que assumir a bronca muito novo. Algo parecido que aconteceu com o Ronaldo em 98, né? O Romário não vai à Copa e a bronca ficou muito na mão do Ronaldo com 21 anos só. E depois ele está com uma geração muito jovem que ainda não tem um lastro para assumir essa banca. Rodrigo, Vinícius Júnior, o Richarlison é um pouco mais velho, mas o Antony, tem toda uma molecada ainda que vai criar casca. Acho até que nesse aspecto da evolução do jogo, o posicionamento dele nesse time pode ter melhorado, porque ele deixou de ser aquele ponta, ele é um jogador hoje, joga de uma faixa mais central. O negócio é que eu acho que o Messi também, a gente às vezes se esquece que é a 5ª Copa do Mundo do Messi. O Messi fez a primeira Copa do Mundo com 19 anos. Jogando no time. E outra, a escola argentina, apesar do Messi ser um cara de arrancada, de drible, ela é muito mais de toque de bola do que a nossa. De circulação de jogo mais do que a nossa. O Riquelme não era um grande driblador. O Maradona era, mas quando precisava trocar passes, ele trocava passes. O nosso último meia desse sentido aí, talvez tenha sido lá atrás o Zico. Copa do Mundo, que é para o Renato também, Copa do Mundo que é de 30 dias, essa foi menor. E sem contar que a seleção que tinha como prioridade contar com os 26 jogadores e teve jogador quebrado, a situação já vira assim completamente, né? Queria ouvir o Renato também. A França, né? Primeiro, né, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. A França, por exemplo, foi uma dessas seleções que passou por essa dificuldade, de ter jogadores importantes, incluindo o melhor jogador do mundo, né? O Benzema fora. Pogba, Kanté, outro jogador também importante da França. Isso fora. só desficaram antes do Mundial começar, né? Ao longo da competição isso ainda foi aumentando, né? E por isso que é importante, assim, as seleções mais fortes, elas vão também por conta disso, né? Da formação do elenco. E falando um pouquinho desse Brasil, do Neymar especificamente, até para ser justo, eu acho que a história também, ela dá essa oportunidade de você cometer erros e depois agir diferente, né? Tomar uma postura diferente. Eu acho que o Neymar sai como indivíduo, como jogador, como atleta, melhor do que ele entrou. Como indivíduo. Acho que como grupo, talvez o Brasil ainda vai ter que se redescobrir. Mas como jogador, acho que foi a Copa que ele chamou a responsabilidade, que ele foi coletivo, não foi um jogo individual, não foi aquele jogo de buscar o protagonismo pelo protagonismo. Acho que ele tentou fazer o time jogar. Acho que futebol também é muito analisado por conta de resultado. A disputa de pênaltis, por exemplo, se o Brasil vence hoje, a análise em cima daquilo que foi o jogo contra a Croácia seria outro, não seria o mesmo, né? O Brasil ficou amarrado no jogo da Croácia. A Croácia fez um baita primeiro tempo, é verdade, a Croácia tem qualidade, mas vencer também talvez diminua um pouco dos erros que foram cometidos. A Argentina, por exemplo, para falar do que foi campeão, cometeu alguns erros, correu risco durante a Copa do Mundo. A Argentina não toma um gol no último minuto da prorrogação com a defesa toda aberta. A Argentina está vencendo por 2-0 a Holanda, é um lance que não totalmente aberto. Que é um bom time, a Holanda, é verdade, mas não é o melhor da sua história. É um time que passa por um processo de renovação.
tá ganhando por 2-0, toma 2 gols, assim, faltando 5 minutos para acabar o jogo, já nos acréscimos. De falta ensaiada. Uma jogada ensaiada. Então, assim, não tô tirando os méritos da Argentina, mas acho que o resultado também acaba pesando muito no trabalho do Tite. Então, assim, eu acho que a seleção... Eu gostaria, inclusive, Sim. que você falasse um pouco sobre o Tite. Foi muito criticado na saída por conta de ter abandonado seus jogadores, mas eu queria que voltar um pouquinho antes a chamada de jogadores como Daniel, Gabigol. Também A falta do Gabigol. A falta. Qual é a sua avaliação que você Firmino. faz disso, dessa visão? Nós todos aqui, se a gente pegasse uma caneta e um papel, a gente faria 4 listas diferentes, muito provavelmente. Então o Tite é mais um desses que tem, né, a possibilidade ali junto com a sua comissão Mas eu de fazer... duvido muito que tivesse mais do que 3, 4 nomes diferentes. Então, aí nesses nomes é que a gente vai entrar em debate, né? Que é, por exemplo, o Daniel Alves. O Brasil vive uma safra muito ruim da formação de laterais. Muito ruim. Então, ele tem um argumento por ter 26 jogadores. Eu posso discordar. Acho que, por exemplo, teriam outras opções. Talvez não levar um lateral direito, talvez levar um outro jogador que puder... O Militão é um zagueiro que acabou jogando como lateral, então ele poderia ter levado mais um volante, poderia ter levado mais um meia, ou até mesmo o Gabigol, né? Abre mão de ter um lateral direito, poderia ter o Militão ali fazendo essa função e coloca mais um atacante lá na frente para ser um apoio nos momentos mais difíceis. Enfim, acho que o Tite fez algumas escolhas baseadas em algumas convicções que algumas deram certo, outras não. A do Daniel Alves, por exemplo, é uma que a gente vai sempre ser questionada como uma que acabou não dando certo. Ele entra contra Camarões, o Brasil perde para Camarões, né? O time reserva. A escolha do Fred, que foi tão alvo na última partida, é um jogador que sempre foi muito da confiança dele, mas sempre foi muito questionado pelo grande público. E acaba que ele é o causador, assim, vamos dizer, não é o culpado, acho que não é o vilão, mas ele acaba sendo responsável ali na jogada que sai o gol de tomar uma decisão errada, né? Faltou liderança, Caio, dele? Eu não sei se o tema é junto liderança. ao grupo. Acho até que a convocação do Daniel Alves deve-se a isso, Sim. né? Porque talvez era o capitão extraoficial do time, era ele, não era o Thiago Silva. Quando a gente olha, por exemplo, na convocação, às vezes você vê as carências durante o campeonato. Por exemplo, a lesão do Neymar, você viu que faltou, não foi nem Gabigol, foi Roberto Firmino. Talvez fosse o atacante mais parecido para jogar no posicionamento do Neymar. Aquele atacante que joga também como um meia central. Já que a gente não tem mais aquele meia passador, que para. Até porque no futebol mundial, esse meia hoje joga de volante, não joga. O Modric, por exemplo, ele não joga na frente do ataque da Croácia. Ele joga montando o time atrás. Eu tenho um tio que diz o seguinte, ele fala o seguinte, que se você levar um jogador, no elenco, seja no Campeonato Brasileiro, qualquer competição, uma hora você vai precisar dele. E é o que acontece. Talvez o cara que mais parecia com o Neymar era o Everton Ribeiro. De ser um central, de ser um cara pensador. Mas que, por exemplo, a mais parte da carreira dele joga muito mais do lado direito, trazendo pro lado esquerdo, do que na faixa central. E que naquele momento o Tite não iria colocar o Everton Ribeiro para ser o substituto do Neymar. Tem um detalhe, para quem assistiu a Copa toda, como foi o caso de vocês aí, vocês são especialistas. A França, que foi vice-campeã, e a Argentina, elas tiveram momentos em que os 2 principais jogadores foram anulados. Inglaterra e França. O Mbappé ele foi dar o primeiro chute, puxando para dentro e chutando. Ele puxou para a direita e chutou para dentro com 60 minutos. Talvez 68 minutos. Na final agora também. 68 minutos. Só que é o seguinte. Lá no banco, quando o técnico olha, o cabelo de alumínio lá, o branquinho, O Deschamps. Didier Deschamps. Quando ele foi colocar, ele colocou 3. O comentarista, ele diz assim, o comentarista lá, rapidamente, ele diz, são 3 atacantes. Calma. Posição de origem é uma coisa, posição calma, de campo é outra, completamente diferente. Os três entraram. Que foi que a primeira coisa que o Mbappé fez? Veio pro meio. A partir dali, mudou. Ele com pênalti, gol, a bola sobrando e ele batendo. E você vê como as soluções às vezes são curiosas. O Mbappé tem uma confusão com o Galtier, técnico do PSG, porque ele não gosta de jogar de centroavante. Porque no PSG ele joga numa formação que joga o Neymar numa faixa mais central e o Messi jogando aberto e o Messi aquela coisa. Você não dá uma posição e ele joga. Mas ele, Mbappé, não gosta.
Dizem até que muito da falta de espaço do Benzema em relação ao Giroud na seleção francesa é porque o Benzema é aquele atacante que não fica fixo na área, ele é um cara que abre espaço, e o Giroud é aquele 9zão clássico, é o cara que faz o pivô, que sai da área só para abrir espaço, e o Mbappé se sente mais à vontade jogando com esse cara do que jogando ele como sendo esse centroavante. De origem, o Mbappé, ele corre ali na esquerda, ele vai, aquele corredor é feito por ele, mas tem o Dembélé. É Dembélé? Que joga do lado Dembélé direito. que joga na mesma característica, só que não tem a qualidade de puxar para dentro e bater. Mas aí é aquela coisa, por que que o Scaloni mudou o time da Argentina e botou o Di Maria, que é acostumado a jogar do lado direito para jogar do lado esquerdo, para jogar nas costas do Dembélé e impedir que o Dembélé jogue solto. E ele até falou, né, depois que foi o Di Maria soube que ia jogar faltando 1h30, né, que é a hora que eles estão se arrumando para ir pro ônibus, né? E a tal da marcação dobrada, né? Os 68 minutos que eu falei aqui, se você prestar atenção, o Mbappé, ele dá um tapa e não tem quem pegue. Quando dá o tapa, que o cara entra no carrinho ali, o que vem de trás, ele pega a bola limpa. Ele não precisa chutar, atrasa para o goleiro, sai jogando, começa. Isso aí matou, estava irritando. Aí o que foi o nosso, só para completar, o nosso Brasil, ele trocou, às vezes que ele trocou os 6 por meia dúzia o tempo todo. O Tite dificilmente mexe na estrutura tática do time dele. Eu acho, Lucas, que esse é o principal diagnóstico do Tite no ponto negativo. Ele não mudou a estratégia em momentos que foi necessário. Se torna um alvo fácil. Né? Ele troca a peça, mas ele não troca a estrutura. E às vezes, quando a marcação encaixa, é muito difícil de você sair se você não tiver uma alternativa. Puxa um pro meio, treina alguma coisa diferente. Talvez o Tite saia menor por conta disso. Porque na hora que mais precisou, ele acabou sendo muito previsível, né? O Brasil, por exemplo, volta a repetir, contra a Croácia, mesmo sendo previsível, poderia ter avançado. Mas essa seria uma crítica ao trabalho dele. Mas, para ser justo, eu acho que tem um ponto positivo, que serve de legado. É a característica de ver de novo o Brasil como um time ofensivo. Como um time que tinha 4 jogadores ali atacando, né, com mais irreverência, com um pouco mais de liberdade, talvez com não tanta liberdade tática. Mas ver o time mais ofensivo, eu acho que pelo menos me agradou mais. Eu acho que o Tite, de novo, como caiu no erro que ele caiu em 2018. Ele confia tanto na estratégia e nas individualidades que ele confiava, que às vezes ele não detecta que um jogador caiu de produção no período da Copa e precisava sair. Rafinha, né? 2018 foi muito claro o Gabriel Jesus. Nessa Copa foi Rafinha e Paquetá. Paquetá ainda participa do gol do Neymar, que é um dos gols mais bonitos da Copa, o gol do Neymar contra a Croácia, mas era um jogador que, visivelmente, ele não encaixou como um segundo volante, ele não dava a aproximação que precisava para auxiliar o próprio Neymar, nem auxiliava na marcação com o Casemiro embaixo. Como no Brasil o cara não pode jogar mal, queimaram o Bruno Guimarães porque ele perdeu o gol contra Camarões. Queimaram o cara com 20 minutos. Tem 4 anos para você se preparar para a Copa do Mundo. Em 20 minutos queimaram o cara. Deve terminar com um dos jogadores mais promissores da Liga Inglesa. Não serve. O futebol brasileiro tem dessas. E o Tite foi pro lado de segurança dele. Ou é o Paquetá ou é o Fred. Ele não... O Fred estava abaixo da média. Se a gente pegar todas as Copas que o Brasil foi campeão, sempre e olha que nós somos o país do time titular, a gente não varia, a gente não faz o que o Scaloni fez de ir com 3 atacantes contra a Austrália, porque a Austrália não ia atacar, de espelhar 3 zagueiros como espelhou contra a Holanda, de botar um jogador a mais de meio de campo como fez contra a Croácia. A Argentina mudou o jogo todos os adversários, de acordo com o adversário. A gente não tem essa cultura. E por curiosidade, 94 e 2002, os últimos 2 títulos, aconteceu isso. Não, todas elas. Em 58, Garrincha e... O Zinho entra no lugar do Raí em 94. Não, é o Mazinho. Mazinho entra no lugar do Raí. E em 2002 o Kleberson, que não começa como titular, acaba sendo o titular Paulista. Era até o Emerson, que era o capitão. Machuca, o Emerson se contunde, o Filipão surpreende a todo mundo e coloca o Juninho Paulista, porque todo mundo imaginava que era o Vampeta, que era o volante. Para o Nonato vai virar. E Nonato, só pedir aqui, vai virar o bloco, deixa eu só... sabe o que foi que ficou a impressão, não de especialista, mas de leigo. Tem um momento que a seleção tem o ápice do conjunto. Toca a bola, gira, sabe? A consciência. O último gol, aquele gol contra a Croácia, foi um primor. Aula de Brasil, né? Era uma aula de Brasil. E a aproximação do diferente, Pronto. Que é o cara que tinha que definir quem é o Neymar. Pronto, só que tem um momento que o conjunto vai pro saco. O momento que a bola cai na esquerda e o Vini quer resolver só, cai direito aquele do coquinho branco lá, como é? O que joga na Inglaterra?
O Rafinha? O Rafinha que tá no Barcelona agora? Sem ser o Rafinha, o Antony. O Antony, ele tem que fazer aquela jogada. Se ele não fizer, ele fica louco. O cara cortou a jogada, ele fica louco. E eu acho que quando você vê seleção, eu vou citar ela aqui, porque eu achei bonito. Depois eu fui fazer uma pesquisa e vi que não são jogadores do Marrocos. São jogadores do estrangeiro. Ninguém mora na... Todo mundo joga fora. Mas o Marrocos, o coletivo do Marrocos, associado ao físico, dá um time campeão do mundo. Mas aí, você vê como cada seleção tem uma particularidade. O Marrocos é um time que, de fato, vem de 4 anos competitivo. Na Copa passada, que é da primeira fase, mas deu um calor para a Espanha e para Portugal danado na primeira fase. Então, é um trabalho já longo. Os caras pesquisam hoje esses jogadores com origens marroquinas jogando na Europa. Futebol de alto nível não se joga, infelizmente, mais em solo sul-americano. Quando o cara aparece, em 3, 6 meses ele vai embora. Então, é Europa. Tem 2 exemplos disso. Exatamente. Né? Fernandes e o Álvares estavam jogando contra o Fortaleza aqui na Libertadores pelo River. Na metade do ano já estão na Europa. Infelizmente é isso. A gente gostaria de ver esses caras jogando mais tempo aqui. A pérola do Palmeiras. O Endrick. Isso. O Endrick. Agora, como todo mundo fala, por exemplo, a França. A França foi vice-campeã, mas a gente tem que pegar o histórico completo, né? Desde que o Deschamps assumiu, é quartas de final em 14, é campeão em 18, é vice em 22, é vice de Eurocopa. Ele sempre tá ali. Ganhar ou perder é muito de um detalhe de um jogo ou outro. O Marrocos, por exemplo, trocou de treinador por causa de um jogador. O Ziyech disse que não iria à Copa e trocaram. Imagina fazer isso aqui. O ano vai virar e nós vamos continuar falando ainda sobre Brasil, exatamente o papel do Brasil nessa Copa. Uma pergunta que provavelmente um telespectador vai fazer. Diante do que mostrou a Argentina, a França e outros países, o Brasil ainda pode ser chamado país do futebol? É boa pergunta. Um meme que se espalhou na internet, que é a história que a Argentina agora igualou o Pelé com títulos, né? Uhum. E assim, é legal para fazer a brincadeira, mas eu acho que vale a reflexão. O que é que a gente foi de 70 para cá? De 70 para cá, a Argentina ganhou 3. A Alemanha ganhou 3. Fez mais finais do que a gente. A França ganhou 2 e fez mais finais do que a gente. Fizeram 4 finais, a gente só fez 3. A gente faz as finais da geração Ronaldo, praticamente, né? 94, 98, 2002. Claro que não é isso que determina, porque futebol um jogo, um vacilo, um passe. Tipo, a Alemanha não passou de fase das últimas 2 Copas do Mundo. Você vai deixar de dizer que a Alemanha é uma potência no futebol mundial? É óbvio que ela é. Certamente eles estão quebrando a cabeça lá de o que é que está acontecendo para não passar de fase em 2 Copas do Mundo. Mas eu acho que, principalmente em época de Copa do Mundo, e numa Copa que a Argentina ganha, que parece que flora a rivalidade, a gente tenta se autoafirmar. E aí vem de uma soberba como se o Brasil dominasse o futebol como os Estados Unidos dominam o basquete. Isso não só aconteceu num período da história, de 58 a 70. Foram 4 Copas do Mundo, o Brasil ganhou 3. Em nenhum outro momento, nenhum outro país foi tão superior aos outros em Copa do Mundo. A Alemanha fez 3 finais de Copa seguidas também, 8-2, 8-6, 90. O Brasil fez 3 finais. Mas não existe um super domínio no futebol em relação a isso. Tá na hora de abrir a porteira para a comissão técnica estrangeira, cara? Eu acho outro bom tema. Eu acho que o Renato pode até falar também. A gente não pode descartar só porque a nacionalidade da pessoa é outra. Não precisa ser uma obrigatoriedade. Até porque não é certeza de sucesso. Não é trazer qualquer cara que seja de Portugal, porque treinador português no Brasil fez sucesso. Agora, se eu sou técnico do Brasil de ponta, eu parar para pensar. Série A, por exemplo, tem 20 clubes. Vai começar o ano com 10 técnicos estrangeiros dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro. É para o mercado de técnico pensar. Isso é bom ou ruim, Renato? Hoje é bom. É bom. Porque eu acho que o Brasil ele absorve conhecimento, absorve novas características, agrega. Eu acho sempre positivo quando você tem a possibilidade realmente de conciliar coisas positivas. Eu não acho que é demérito do Brasil dizer o seguinte, não, o treinador português pode trazer algo de positivo. Acho que o Brasil precisa de um bom treinador. Se ele vai ser português, se ele vai ser espanhol, né, o Luiz Henrique, o Guardiola foram especulados, o Ancelotti, um italiano, também foi. Acho que o Brasil precisa de um bom treinador com novas ideias, com um bom poder de gestão de grupo. O treinador da seleção é diferente de um treinador de clube. Não é aquele treinador que vai estar no dia a dia ali treinando, ensaiando jogadas. É um treinador que vai ter menos tempo para trabalhar. Então precisa de ser mais assertivo em alguns pontos específicos. Então acho que
chegou a hora, porque eu acho que o Brasil hoje não teria um treinador deste tamanho, com essas características. Talvez por isso seja a hora de ter um treinador do tamanho de um Guardiola. Ele até falou que não vem, né? Não tem interesse de sair do City. Mas chegou a hora de ter um treinador desse tamanho. E tem uma coisa, se você pegar as principais seleções do mundo, elas não são comandadas pelo melhor treinador daquele país. Tipo, verdade. Brasil, o melhor treinador brasileiro, você gosta ou não, é o Tite, dos últimos 15 anos. Não, os melhores do mundo, os melhores técnicos do mundo não estão na Copa. Estão na Champions League. Verdade. Estão na Champions League. Talvez uma exceção, o Luiz Henrique era um treinador que teria mercado num grande clube europeu e preferiu, dessa vez, estar na seleção. Só um parênteses. O Galhardo, o argentino, Marcelo Galhardo do River, é muito mais treinador do que o Scaloni. O Scaloni está tendo a primeira grande chance da carreira. E o Galhardo não pensa em seleção nesse momento, ele pensa em trabalhar na Europa. O José Mourinho hoje talvez não tivesse o mesmo destaque, mas é 10 milhões de vezes melhor treinador do que o Fernando Santos. Falando de técnico, só para não esquecer que puxar um pouquinho da história, as coisas da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, elas são muito obscuras. Elas são muito escondidas, elas são muito escondidas. O Muricy, ele foi chamado. Tem uma foto dele, com o Ricardo Teixeira. Com o Ricardo Teixeira sentado, conversando, ele levanta e vai embora. E ele nunca foi muito claro nas entrevistas dele. Mas quando ele está muito aberto e está tomando um vinho, nas entrevistas, ele diz assim, não, eu só ia se fosse para eu mandar completamente. E em seguida, o Tite aceitou. Se chega aqui, um Ancelotti, vamos colocar aqui, um cara daquele, que não precisa mais de dinheiro, convenhamos, não precisa mais dizer que é bom. Ele chegando aqui, a primeira coisa que ele ia dizer era: vocês cuidam da administração e aqui quem manda sou eu. Vai entrar em campos melhores. Fora do Brasil, essa figura é chamada de manager. Porque não é só o cara do campo, ele é um cara que gere o futebol, né? Toma essas decisões. E esses caras, eles estão muito acostumados com esse tipo de gestão. E aí a gente tem um exemplo claro aqui hoje, que é o Vojvoda, né? O Vojvoda no Fortaleza faz esse papel. O Rogério Ceni veio com essa característica para o Fortaleza, com a ideia de gerir não só o treino, não só quem vai entrar, quem vai sair, mas saber toda a estrutura. E a CBF, ela tem um pouco disso, né? De ainda ser um pouco meio blindada por essa soberba, que às vezes tem as 5 estrelas lá, às vezes dá uma ideia de que a gente não precisa de ninguém, tá tudo certo, é assim mesmo. Só que a distância vai diminuindo ao longo do tempo, né? Pensa assim também, Caio? E o mais curioso, eu acho que é o seguinte, a autonomia. Acho até que o Tite teve mais autonomia do que muito treinador que passou na seleção brasileira antes. Até com formação de comissão técnica, era basicamente a comissão técnica dele do Corinthians, que foi vencedora de tudo. Um cara ganhou o Campeonato Mundial Brasileiro, Libertadores, tudo. Vale a pena só destacar que a CBF também passou por um turbilhão de mudança política, né? O Muricy não foi o Tite que entrou no lugar do Muricy, não. Foi o Filipão antes de 2000, foi o Mano Menezes. O Muricy estava no Fluminense e, além de tudo, teve a história da patrocinadora do Fluminense, o plano de saúde, que não liberava nem a multa, e a CBF tinha uma soberba do tipo: eu estou convocando como se fosse um exército. E não é bem assim, existem contratos, e o Muricy, até onde consta, é um cara corretíssimo com contratos e disse: não, cara, eu estou trabalhando no clube, você paga, eu saio. Era simples, era só o Ricardo Teixeira falar com o pessoal do Fluminense. O Ricardo Teixeira não quis. Não quis falar, ele, beleza, eu não vou sair. Tinha acabado de renovar. Ainda pegando aqui sobre a Copa, eu vou lembrar Drummond. No caminho havia uma pedra. No caminho dessa Copa teve muita zebra. E era identificável essa possibilidade? O futebol hoje ele é muito nivelado, apesar de as zebras, a maioria delas, acabaram rodando na primeira fase da mesma forma, né? Exatamente. Tipo, a Arábia Saudita ganhou da Argentina e rodou na primeira fase num grupo com o México, com o time mais frágil do México, sei lá, em muito tempo, e uma Polônia que se resumia a um goleiro, um meia e um atacante. O time da Polônia era horroroso. Mas, às vezes, um jogo, o VAR hoje em dia, alguns lances que seriam validados, não são. A Argentina mesmo contra a Arábia podia ter aberto 2-3-0 no primeiro tempo. Levar em conta que é um torneio, não é um campeonato. E eu acho que às vezes a gente também acha o que é zebra só olhando a camisa. Não vai ver o background daquele time, de quantos jogadores desse time estão jogando em alto nível na Europa. Marrocos não é... do Marrocos. Se a gente tira, como o Caio falou, se você tira a camisa, né, a história do Marrocos, o Marrocos era um baita time. Time organizadíssimo. Eu vou te falar dos Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos podia ter ganho na Inglaterra. Você já imaginou Os Estados Unidos hoje inteiro, a seleção inteira dos Estados Unidos joga em bons clubes na Europa. É um time jovem, poderia ter ganho na Inglaterra e quebraria toda a organização de quartas de final que a gente viu. Já imaginou o Brasil perder para a Croácia? O time foi vice-campeão na última Copa. Já imaginou se o Brasil perde para Marrocos?
Nossa senhora. Aqui era o fim. Mas Marrocos tem um baita time. Tem também, a gente falou da Alemanha. Quando começou a Copa, em nenhum momento, se você começasse a olhar os jornais estrangeiros, quando traduzido, eles não falavam em Alemanha passando das quartas de final. Aí, quando você começa a olhar, a Alemanha, ela tem, rapaz, um compridão que joga pela esquerda, um magro dribla, rapaz. Zaf, eu não sei. O Musiala? Musiala. O Musiala, ele saindo da Copa, ele sai para um grande time, não tem nem... E tinha mais 2. O restante era cansado, era um time já cansado. Quer dizer, eles estão preparando para outra... Uma outra safra. Para outra safra. Agora a Alemanha tem uma discussão também, que o Hans Flick, o técnico, ele ganhou uma moral com o Bayern de Munique, que foi campeão da Champions League, logo na volta da pandemia. Exato. E hoje já se detecta uma coisa. Os times alemães... A Alemanha foi o primeiro país a ter futebol pós aquela parada toda no mundo. E aquele time do Bayern levou uma super vantagem contra seus rivais, porque ele estava com um ritmo de jogo muito mais à frente. E se detectou errado. Aquele time não era tão dominante. Ele era fisicamente muito mais inteiro do que os outros. E na Alemanha já se tem essa discussão. Agora, a seleção alemã existe desde 1900 e qualquer coisa. Ela teve 10 técnicos. Eles não fritam o treinador. Deve estar todo mundo louco para saber aqui. Vamos à análise de vocês do futebol cearense. Vamos dar tempo exatamente para ouvir falar. Começando pelo Fortaleza. Renato. Fortaleza vive talvez os seus tempos áureos aí, né? Mais uma vez, 2021 já tinha sido um ano brilhante, marcante, etc. O time chega à Libertadores em 2022 e, de repente, 2022 se transforma num ano ainda maior, ainda mais gigante daquilo que foi o ano 2021. Fortaleza começa ganhando o Campeonato Estadual, vence a Copa do Nordeste, né, contra grandes equipes também do Nordeste, né, contando aí com a saída contando com a saída do Ceará, vencendo o Sport na final, querendo ou não, um time, mesmo que passe ainda por um momento turbulento, um time que tem muita camisa, muito peso na região. E faz uma campanha na Libertadores que começa com a derrota, né? Colocaram água no chope do Fortaleza. De repente, quando todo mundo imaginava que seria o patinho feio do grupo, uma remontada, uma virada histórica, passa de fase e vai para as oitavas de final da Libertadores, sendo um time competitivo, chamando a atenção da América do Sul, né? Então, realmente, o momento mais instável do Fortaleza foi no Campeonato Brasileiro, justamente nesse período que coincidiu a reta final dessa participação na Libertadores com o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza começa muito mal e termina o primeiro turno com 15 pontos, uma das piores campanhas, se não a pior, de um time na Série A. E aí todo mundo decretando rebaixamento. Nunca na história um time que terminou na lanterna no primeiro turno conseguiu escapar. E aí vem outra virada, um outro baile histórico, uma mudança de estrutura no time. E aí tudo com a assinatura do Vojvoda, né? É isso que eu queria perguntar ao Caio. A importância do Vojvoda nessa alavancada. É dele e de uma diretoria que soube detectar os problemas que o Fortaleza tinha dentro do campeonato. Bancar o treinador. Mas esse ano foi o primeiro ano que o Campeonato Brasileiro teve janela de transferência. Antigamente você podia ficar contratando até a data X. Agora você tinha o começo do campeonato, a metade do campeonato para contratar. Que para quem erra de planejamento é terrível, porque você não pode simplesmente no meio da competição procurar alguém no meio do turno. Uhum. Então ele tinha que jogar o primeiro turno inteiro com aquele time. E que ainda tinha esse detalhe, né? Como trabalhar um time que reage na Libertadores, que está bem na Copa do Brasil. O Fortaleza eliminou o Ceará da Copa do Brasil estando na lanterna brasileira ainda. E como trocar essa chave? E o Fortaleza detectou isso. O Fortaleza contratou 8 jogadores, que dos 8, vai lá, 2 não tiveram nenhum momento de protagonismo, que foi o Fabrício Baiano e o Luan Poli, o goleiro reserva. Todos os outros tiveram em algum momento e alguns deles aumentaram o nível técnico da equipe. Lucas Sacha, Caio Alexandre e Galhardo. Acho que esses 3... E Pedro Rocha. Esses 3 aumentam o nível técnico. Não é só aumentar a opção, é aumentar o nível técnico. Galhardo, principalmente, né? O Galhardo e o Pedro Rocha, por exemplo, teve alguns jogos-chave. A vitória contra o Flamengo. E a gente sabe que vencer o Flamengo dá um gás pro jogo seguinte, que não é ganhar do Avaí, com todo respeito ao Avaí. Mexe com uma situação. Agora, o Galhardo fez muito gol do 1-0, que é o importante, é aquele gol que abre o placar. Se tivesse que... Se aqui a gente fosse fazer uma divisão em percentuais ali, a diretoria... Eu acho que é 50-50. Né? Eu acho que a diretoria que banca e um treinador que também bancou o Fortaleza, porque o Vojvoda poderia ter
Pra que eu vou me desvalorizar aqui depois do ano que eu fiz? Acho que a principal vantagem, a principal característica dessa diretoria é a convicção sem ir para o lado da teimosia. A confiança do Marcelo Paes também em segurar o técnico. Que sempre falava, olha, acaba caindo. Mas o Marcelo já tinha dado prova dessa visão lá em 2018, quando o Rogério Ceni era o técnico do estadual, Exato. Fortaleza perde o estadual, todo mundo dentro do Fortaleza queria a demissão do Rogério Ceni, e ele banca o Fortaleza campeão da Série B. Claro que é uma diretoria que não comete erros, o Fortaleza cometeu erros de avaliação em alguns jogadores, em alguns momentos ao longo de 2018 para cá, para não falar besteira. O Fortaleza não cai em 2020, muito por conta do ano horroroso do Vasco. Se o Ceará já não tinha caído lá em 19 por conta do Cruzeiro, em 2020 o Fortaleza fez uma força danada para cair. Quando o Rogério Ceni sai, ele fica perdido no mundo. Só que é muito mais acerto do que erro, em termos de contratações, muito forte. Agora, sobre o treinador, eu acho que o mais importante é como ele soube abrir mão de um sistema que deu muito certo em 21, que ele precisou mudar conceito e ele consegue. E como ele consegue fazer esses caras comprarem a briga? Um Galhardo vem pra cá sabendo que ele não vai ser titular todo jogo. Eles entram na dança, eles compram a briga. Tanto é que quem não compra a briga, vai embora. Renato Kaiser chegou como jogador mais caro do Fortaleza, não entrou na dança. E tem um detalhe importante quando você fala de futebol. Estou falando de futebol mundial, vou trazer aqui para o Fortaleza. O Fortaleza, ele está com a cara nesse último ano agora. O Vojvoda, ele veio, o protagonismo dele era zero. Protagonista, um camisa 10, um camisa 9 ali, e ele ficou na dele, mas mostrando o serviço. Esse ano, o protagonista, dentro das 4 linhas ali, vai ser o Vojvoda. Eu vou dizer porque a partir de onde? A partir do salário. O jogador, ele veio... Eu convivi no meio de jogador durante 10 anos. O jogador, chegou o técnico. O técnico está ganhando quanto? 1 milhão. Eu ganho 500 mil. Eu baixo a cabeça. Está ganhando quanto? Rapaz, ele veio por 200, para prêmio não sei de quê. Aquele jogador, o Estrela, ele começa a botar boneco. Isso aí você vê em todo o time. Em todo o time. Exceção o Romário, que era o dono do time ali e tal... com o Eurico Miranda, que ninguém se entende aquilo ali, mas no Fortaleza, o Fortaleza começou a partir de 2000, anote o que eu estou dizendo, a partir de 2023, a ter cara de time grande e ser respeitado além daquela ali das fronteiras, saindo de Fortaleza aqui, saindo do estado do Ceará, ele ser respeitado. Foi até o comentário que eu fiz quando o Fortaleza renova com o Vojvoda. É um recado para o mercado todinho. Porque vale só contextualizar que o Vojvoda foi procurado por grandes clubes e decidiu ficar. A permanência não é porque o Santos encontrou um outro treinador, porque o Vasco achou melhor. Não, porque o Vojvoda quis ficar no Fortaleza. E o Fortaleza entrou na parada. Se o Fortaleza não oferece 1 milhão, prêmio não sei de quê, passando aqui vai ser assim, vou contratar esse aqui, você vai indicar. Se ele não fizesse isso, né? Lucas, 2 coisas. A primeira, o Vojvoda queria um time melhor, ele queria ser mais competitivo do que foi em 2022, o Fortaleza prometeu isso para ele. É uma das coisas para 2023. E a outra coisa, a ambição pessoal. E até uma entrevista recente do Marcelo Paes, de dizer que o Vojvoda contou para ele: eu quero que o Brasil veja o Fortaleza de uma maneira diferente, que respeite o Fortaleza, como você falou, para além das fronteiras aqui do estado e da região. O caminho é esse. Então, acho que é um passo a passo que o Fortaleza vai fazer, assim, que vai dando muito certo. E eu vou te falar mais, eu acho que é muito coragem dele, porque se ele chega no final do ano, meu trabalho aqui está pronto. Já fiz o que tinha que fazer. Ele não estava errado. Ele não está abandonando um trabalho no meio do caminho, ele termina um ano. Ele coloca de novo o time na Libertadores, porque se convencionou falar para a Libertadores, mas para a Conmebol já é Taça Libertadores da América, é a segunda participação do Fortaleza em Libertadores. Ele poderia, não teria problema nenhum. Mas não, o cara também, ele coloca todo o prestígio, porque a gente sabe que o futebol é um negócio cruel. Você pode perder todo o prestígio que você conseguiu no final de semana seguinte. Né? Pode. Ele coloca por quê? Porque confia no trabalho que é feito na diretoria, confia no taco dele, da comissão técnica dele. Então, é de se elogiar a postura dele nesse aspecto. Os velhos diretores, eu não vou dar o crédito, porque eu não sei se foi ele que disse, mas o disse que aqui no estado do Ceará, o sucesso começa com 3 vitórias. E com 3 derrotas, a desgraça, você pode ser o maior técnico do mundo, Era o comum.
A gente está fechando esse bloco, mas vamos continuar a falar do esporte cearense. Vamos colocar o Ceará nessa análise, nessa discussão, enquanto há aqui elogios por parte da permanência do Vojvoda, vou estar recusando aqui, convites para times maiores, que até a torcida mesmo chegou a aventar a possibilidade, ele vai nos deixar certamente. Quando ele viajou para a Argentina, que ia resolver junto com a família. A família, eu acho que vamos ficar lá. Um detalhe sobre a família, né? A torcida do Fortaleza apelou, assim, né? No último jogo fez um mosaico, subiu a família, fez uma surpresa. Eu acho que é uma soma de várias coisas que vão agregando aí para o Vojvoda escolher. Rapaz, eu vou ficar aqui. Acho que tem um detalhe também. O Fortaleza, ele historicamente ele é menor do que o São Paulo, do que o Santos. Mas hoje Fortaleza é maior do que eles dentro de campo, jogando bola. Agora, quando a gente vai falar ali de poder de barganha para negociar, o eixo ali, o eixo sul-sudeste, ainda é muito forte. Claro. Muito forte. Tem um detalhe... O Ceará sentiu na pele. Tem um detalhe que é ainda... E assim, eu acho que é um detalhe que não vai mudar, que é a questão logística, né? O Fortaleza, o Ceará, eles viajam muito mais do que viaja o São Paulo, viaja o Flamengo. E quem está nessa rotina de rodada, você viajar, pegar um avião, é muito desgastante. Proximidade com a Argentina. Né? Então, assim, ir para São Paulo e jogar no Rio tem a ver com a questão financeira, mas tem a ver com essa comodidade de você gastar menos tempo para dar conta de tudo que você precisa fazer. Até porque isso afeta tecnicamente o time que ele treina. Claro. Então, assim, é um ponto que... Aos poucos, né, a compensação financeira, o avanço da qualidade esportiva, né, das conquistas esportivas, vai fazendo com que o jogador... eu vou viajar mais, vou ficar mais longe aqui do eixo, mas eu vou ter boas condições de trabalho, eu vou ter uma projeção muito boa para a minha carreira. A gente teve no Fortaleza o Galhardo, que estava no Inter, bateu seleção. Lucas Lima, que o salário era mais de R$1 milhão no Palmeiras, outro jogador que... Pedro Rocha, outro dia estava no Flamengo. Pedro Rocha no Flamengo. Então, assim, vários... O Romero, artilheiro e capitão do Independiente, um dos maiores times da Argentina. Então, os caras começaram a ver que ali tem alguma coisa de bom, né? Fim de ano sempre tem retrospectiva, avaliação do ano que passou. Em termos esportivos, eles dois estão falando aqui. E sempre também aparece o pessoal botando uma bola para adivinhar o futuro. Bola de cristal. Eu sei que vocês não têm bola de cristal, mas tem uma visão muito de bom senso de avaliar o presente e o passado também, para também lançar o que deve acontecer para o Ceará e Fortaleza no ano que está chegando. A produção colocou aqui mais ou menos um roteiro de análise do que foi o ano para o Ceará. O Ceará jogou 4 competições, foi eliminado nas quartas de final pelo Iguatu, nos pênaltis. Na Copa do Nordeste chegou às quartas, mas também foi eliminado pelo CRB nos pênaltis. Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final pelo principal rival e no Campeonato Brasileiro terminou na 17ª colocação. Onde é que está o erro do Ceará, Caio? Ainda faltou mais uma eliminação dos pênaltis, a da Copa Sul-Americana Crédito contra o São Paulo. Danilo Queiroz, o nosso setorista. Foi o Danilo que me passou tudo isso. Porque é o time que pior bate pênalti na história do mundo no século, desde que o Charles Miller trouxe a bola vindo de Southampton, na Inglaterra. Nenhum time tem um aproveitamento de pênalti tão bizonho como tem o Ceará. Mas é óbvio que é um ano, eu não digo que é um ano para esquecer, é um ano para o Ceará tentar entender o que aconteceu. Porque, perdeu do Iguatu, foi azar, porque foi para pênalti. Com todo respeito ao Iguatu, aliás, Campeonato Cearense hoje, Fortaleza e Ceará, hoje eles estão tão maiores do que os outros, que qualquer coisa que não seja final é fiasco. O Ferroviário, que é a histórica terceira força, hoje ele não está mais tão próximo como ele era 20 anos atrás, 30 anos atrás. Os anos de Série A aumentaram o tamanho de Fortaleza e Ceará para os outros. O estadual durava 6 meses, hoje ele é curtinho. Então você prevalece mais ainda o seu tamanho em relação aos outros. É difícil até de explicar como é que o que aconteceu com o Ceará. Até porque, além de tudo, quando parecia que a coisa ia engrenar, ele perde o treinador para o Flamengo. Não que o time fosse fantástico, o distanciamento dá a entender que aquele time do Dorival era um time que dava baile todo jogo. Não dava. Aquele time, por exemplo, ganhando Fortaleza um clássico que passou o jogo inteiro com um jogador a menos, tomando sufoco no final. Aquele time perde pro Botafogo, pro Bragantino no Castelão, com jogos horrorosos. Mas você via um embrião de time surgindo ali. E tudo foi quebrado e as escolhas foram feitas, foram muito complicadas. Quantos técnicos em 2022? Thiago Nunes...
Dorival Júnior, Marquinhos Santos, Lúcio Gonzalez e termina o ano com o Ju Cantandello. Não dá para dar certo um ano que você tem 5 treinadores. E se você for colocar no papel, são 5 bons treinadores, né? Não são desastres, né? São caras que estavam treinando. O Lúcio, eu acho que é uma situação que o Ceará deu no poker, seria o all-in. O que eu tava falando assim, você tem o Thiago, que passou por Atlético Paranaense, Corinthians. Você tem o Marquinhos Santos, que tem toda uma história no futebol, ainda que não seja numa prateleira na primeira. E você tem o Dorival, né? O Dorival, o Ceará resgata depois de 2 anos parado, traz o Dorival de volta. É como o Caio falou, né? É um momento que o Ceará cresce na temporada com ele. Então não é só a questão do treinador, né? Não é a questão de ter um bom profissional. Era uma questão ali que difere. E aí comparando, né? O pessoal não gosta quando a gente faz isso, mas comparando com o Fortaleza, enquanto toda escolha dava certo, parece que tudo se encaixava no Ceará. Por mais que você tivesse dinheiro, você tivesse uma boa estrutura, você tivesse bons profissionais, parece que não E deu talvez liga, o né? grande erro de avaliação, a gente falou aqui de como o Fortaleza reforçou bem o time, entendeu que precisava contratar. O Fortaleza trouxe 8 reforços, 6 deles encaixaram, vamos falar assim. Houve erro na contratação. O Ceará do só fez 4 contratações. A 4ª foi a toque de caixa, porque foi o Jô. O Kleber se contundiu. O Jô, mamãe, tem 84 anos, estava dentro de campo, fazia mais do que ele, eu aposto. E assim, ó, foi Guilherme Castilho, John Vasquez, Rigonato. Diego Rigonato e Jô. Por incrível que pareça, o que deu mais resultado em campo ainda foi o Jô. O Castilho se tornou um grande mistério, a contratação mais cara da história do clube, que não jogava. O Diego Rigonato, infelizmente, não conseguia jogar 45 minutos. E o John Vasquez é mais um ponta colombiano pra gente contar aquela história, né? Que só sabe correr e não funciona. Tem um detalhe aí, Caio, que o Ceará ele colocou o Juca para encerrar a temporada, mas ele trouxe o PC Guzmão. Se dissessem PC Guzmão solto, ninguém vai saber. Mas o PC foi quem trouxe o Ceará para a primeira divisão. 2009. Lá no Moisés 2009. Lucarelli, jogando lá no Estádio da Macaca, venceu a Ponte Preta, 2-1. Pronto. Ali, quem é que de sã consciência vai acreditar que o Juca, que estava treinando aquele time, o PC não entrou, porque se perdesse ele ficava queimado para iniciar como ele está iniciando E agora. outra, as coisas do Ceará que a gente não entende de planejamento. O Juca saiu, terminou o ano mesmo com rebaixamento, elogiadíssimo. 2 semanas depois ele sai do clube. Foi para Atlético Pois é. Paranaense. Mas às vezes também entender porque ele deve Mas ter... eu acho que ainda a questão para mim que mais me chamou a atenção foi a contratação do Lúcio Gonzalez. Você em pleno campeonato, eu até falei na época, a gente concordava sobre isso, eu e o Renato. Se fosse uma contratação em janeiro, vamos apostar num cara que foi multicampeão como jogador, que teve treinadores fantásticos ao longo da carreira, foi um cara que foi formado por Marcelo Bielsa. Bicho. Rapaz, deixa eu apimentar Mas era desde o início do ano, né? Deixa eu apimentar esse negócio aqui. Me diga uma coisa. Eu acompanho, assim, dentro do clube, eu acompanhei por 10 anos, está com 10 que eu estou fora. Aí também não vou dizer minha idade, mas a política partidária, ela coloca o time para baixo com as brigas internas que ela tem? Vou dizer por que a pergunta. O Fortaleza teve um momento bem turbulento e tinha político de partido também, lá dentro. Isso. De repente, o Ceará teve um cara que ninguém pode questionar a honestidade dele, que é um cara chamado Evandro Leitão. O Evandro é um cara acima de qualquer suspeita, esse presidente da Assembleia. Quando foi presidente do Ceará, eu via os balancetes, ele me mostrava. Ele dizia que não vai ser mais notícia atraso salarial no Ceará. Tudo que ele dizia, ele fazia. Depois, na sequência, veio o Robson. Mas desde Átila Bezerra, quem foi o outro? Não, o Eugênio Rabelo. Sim. Aí. Não estou questionando a honestidade dessas pessoas, mas não gera uma ciumeira e a partir dali a coisa começa a desandar. Não, o desandar da coisa não começa aí, não? É daí que muito se questiona no Ceará desde sempre a história qual é a autonomia do executivo de futebol no Ceará. O Robson, por exemplo, é um cara muito, muito mais presente no noticiário como presidente do clube do que a maioria dos presidentes de clube no país. O Marcelo Paes aparece bem menos na hora de contratação disso aqui do que o Alex Santiago, que é o vice-presidente do Fortaleza. Então, eu acho que, às vezes, um dos problemas que o Ceará tem, eu acho que personaliza muito no presidente, independente dessa questão política, financeira, cor do tipo. Mas você não vê o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, dando entrevista todo dia sobre contratação de jogador. Quem responde é o vice, é o executivo de futebol.
No Palmeiras, a Leila lá também não dá entrevista todo dia para falar. E eu acho que acaba gerando um desgaste da pessoa que quer ou não, aquela que está à frente do processo inteiro. E o Ceará esse ano, por exemplo, trocou de gerente de futebol de novo, tudo. Ninguém sabe ainda direito. Mas lembra do que a gente falou sobre a seleção brasileira? Quando as coisas dão errado, a gente vai procurar em todo lugar uma explicação. Acho que no Ceará passa por isso. Só que eu acho que o processo do Ceará ele é mais louco, assim. Acho que desde o ano passado o Ceará perdeu um pouco a mão. E esse ano a coisa desbarcou porque a Série A não aceita muito desaforo, não. Quando o Caio resgata todo esse histórico, dá também a oportunidade da gente avaliar como é que vai ser, qual é a saída, qual é a alternativa do time a partir de agora. Muito se fala, inclusive, na saída do Robson, né? O próprio Robson já tinha dado entrevista que não permaneceria como presidente do Ceará. As informações elas vão acontecendo, né? Esse rumor vai se transformando em notícia, em informação e daqui a pouco deve se concretizar. É uma saída natural do que vai acontecer nesse momento do Ceará. Se já não tiver saído, porque nós estamos exatamente, nesse momento da conversa ainda já não... resolveram a situação do Conselho Deliberativo, não? Ainda não, é outro... Assim, o Ceará vive um momento político interno também muito complicado. Você que acompanhou no Ceará há muito tempo, acho que há mais de uma década o Ceará não tinha um momento político interno tão complicado, turbulento como vive agora. Para além disso, além de todo esse turbilhão que está acontecendo político do Ceará, o Ceará tenta se redescobrir, se redesenhar para a temporada 2023 com uma mentalidade diferente daquilo que foi as últimas 5 temporadas. Um Ceará de primeira divisão, um Ceará com orçamento maior, com projeção não só nacional, mas internacional, nas competições sul-americanas que ele disputou. O Ceará tem que montar um elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí contrata um diretor, renova, né, um diretor de futebol aqui, o Albeci Júnior, e traz um diretor Camargo de futebol que tem a expertise de já ter comandado equipes na Série B. Então é um Ceará, Nonato, que vai passar por aquele um passinho para trás. Ele tem que entender que vai ter menos dinheiro, as competições que ele vai disputar, né, vai ter que ser com um elenco mais enxuto, tentando ser mais assertivo nas contratações. Divisão, né? Característica de jogo diferente. Lembrar que agora é 2008 para trás, que foi quando ele subiu em 2009, e 2017, o último ano que ele disputou a Série B. Lembrar que vai ter que ser um time mais copeiro, um time mais assertivo. O primeiro passo do Ceará, pelo menos na minha interpretação, na minha análise, é reconhecer que agora a vaca já foi pro brejo. Mudança administrativa, vocês acham que nesse momento agora, para encerrar, resolve ou isso seria mais prejudicial? Eu não sei se resolve nem se dá problema. Eu sei que no efeito imediato o torcedor comprava a ideia de quem assume. Se o efeito posterior vai ser positivo ou não, depende da qualidade dessa galera que assuma. Demorou tanto para estruturar, aí de repente vai desfazer para refazer tudo de novo. Será que isso é o caminho? Porque existe hoje um desgaste muito grande. E aí, boa parte do desgaste é resultado, personificação. Verdade. Personificação. E rede social, que é ligeiro. E tem outra coisa que não se controla, que é carisma com o torcedor. Você falou do Evandro. O Evandro gozava de um carisma com o torcedor, independente do resultado de campo. O Robson nunca gozou desse ganhando, né? Mesmo ganhando ele não tinha nem ganhando ele tinha esse... Que eu acho que até uma avaliação injusta, porque carisma não ganha jogo. Ele é um baita administrador, mas aí acaba pecando nisso. E aí talvez o Ceará vá colher e tem um detalhe um grande problema. Não ter preparado uma sucessão administrativa. Nós estamos chegando ao final, mas fala, Caio. Não, só para terminar, que além de tudo, corroborando o que você falou da nova realidade, a preço da hora ninguém sabe quem vai transmitir a Série B, ninguém sabe quais são as cotas de TV da Série B. Você planeja um orçamento que ainda você não sabe 100% qual é uma das suas principais fontes de receita. Então, para montar um elenco ainda torna tudo ainda mais difícil para montar e com detalhe, dando um choque de realidade no torcedor que estava acostumado a montar um time para a Série A e vai montar um time para a Série B. Não é só o ano que muda para o Ceará, não. O próprio Ceará vai ter que realmente reabilitar-se e tentar chegar a... Bater e voltar, subir. Bater e voltar, pronto. A gente, com essa análise, eles lançaram luzes para o futuro de todo o futebol cearense aqui, muito especificamente sobre Fortaleza e Ceará. Nós somos gratos a vocês pelo bom trabalho que desempenham no Futebolês, junto com toda a equipe, é bom que se diga isso. E nessa retrospectiva, a gente quer agradecer também a você,
que vai acompanhar o trabalho do futebolês ao longo do novo ano. Você vai poder também acompanhar toda esse bate-papo nas redes sociais do Jornal Jangadeiro. Agradecendo, nós desejamos que um ano em que o esporte cada vez mais ressurja para aqueles que realmente estão ainda lamentando as perdas, tanto do Brasil quanto também a do Ceará. Muito obrigado.